Fala, vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva de Jorginho após a brilhante vitória do Vasco por 3-0 sobre o Novo Horizontino em São Januário. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Aí com os dois netinhos, né? E sem dúvida é até legal você trazer seus netos porque representam a vitória da família vascaína. Eu posso dizer assim ou tô exagerando? Com certeza, com certeza. Eles, quer dizer, eles vão estar torcendo onde eu estiver. Mas não tenha dúvida que em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Tenho certeza que hoje a nossa torcida jogou junto o tempo todo. Então a família vascaína está feliz, a torcida está feliz eu acho que a atuação dos nossos jogadores durante todo o tempo, né, primeiro tempo, segundo tempo, a superação que nós tivemos, a supremacia também no jogo, né, a gente teve no primeiro tempo mais de 63% de posse de bola, sem tomar nenhum susto, sem tomar gol, isso foi fundamental. Então agradecer muito ao torcedor por jogar junto, eu falei isso no jogo passado, falei no jogo retrasado, o quanto é importante nós estarmos juntos, estarmos unidos, e a torcida naturalmente fez o papel dela como tem feito, e a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo. Jorginho, boa noite, parabéns aí pelo resultado. Tudo bem que já venceu, né, por 3-0, mas imagino que na sua cabeça já está pensando no próximo jogo, que é contra o Sport. O Vasco não vai ter o Léo Matos, tomou o cartão, terceiro. Tubarão também, e tem uma série de jogadores que estão pendurados. A sua projeção para o próximo jogo, né, na lateral direita mesmo, a gente percebeu que você colocou ali na lateral, fez uma substituição, na lateral esquerda também, já fazendo com o Luiz Henrique. O que já passa na sua cabeça de projeção para o próximo jogo contra o Sport? E é isso que todo torcedor vascaíno já está pensando. Sim, também. É claro que está muito cedo, a gente já teve algumas trocas para esse jogo. Por exemplo, a volta do Marlon foi fundamental, um jogador importantíssimo para a gente, já iniciando o jogo, o Figueiredo também iniciando o jogo. Ressaltar, na realidade, a importância que tem da base do Vasco, que foi decisiva hoje, com 2 gols da base, né? E também ressaltar a situação do Léo, né? Eu fico muito feliz dos laterais terem subido de produção, até mesmo a questão há 2, 3 semanas atrás, o Edmar estava sendo vaiado, o Edmar jogou desde o primeiro tempo no sacrifício, ele jogou com uma dor no posterior da coxa. Então, o quanto tem sido importante essa mistura da juventude com a experiência de um Léo, do Nenê, do Anderson, do Edmar, e a juventude, né, com qualidade, e a gente tem chegado a esse momento. Então, é claro que a gente não gostaria de perder nenhum jogador, perdemos o Léo, a gente está com vários jogadores pendurados, aproximadamente 8 jogadores que a gente poderia ter perdido, mas nós temos um elenco que tem aproximadamente uns 32 para 33 jogadores, além daqueles que estão machucados. Então, a gente tem elenco para substituir, nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão, mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa, então a gente ficou... Aí, pô... Figuraça. Fica quietinho, rapidinho, tá? Bota o desenho. Depois eu boto o desenho, depois eu vou botar o desenho. Então, assim, a gente tem uma semana toda para pensar, e vamos pensar com carinho sobre isso. O mais importante é que a equipe que entrou hoje, com esses 3 jogadores de frente, jovens e com muita capacidade, velocidade, realmente deu um padrão maravilhoso para a equipe. Jorginho, dessas 2 vitórias seguidas, como fazer para conter a euforia? E também, agora com o Alex Teixeira de volta, você pretende utilizar ele como titular? Então, isso aí é algo que a gente vai estar analisando no decorrer da semana, mas não tenha dúvida, a primeira pergunta foi excelente, porque a gente tem que conter realmente a euforia, porque não conquistamos absolutamente nada.
A gente está a 4 pontos do Ituano, a gente está a 6 pontos hoje do Sport, mas ainda tem o jogo amanhã deles, então é muito importante a gente estar muito concentrado, focado. A gente retorna os treinamentos na segunda-feira, a gente vai dar mais um dia de folga no domingo e vamos ter a semana toda para pensar sobre isso. Então é isso, falamos para eles que a gente não conquistou nada, a gente está no caminho, cada vez que passa a gente se aproxima mais ainda do nosso acesso, mas ainda não conquistamos. Jorginho aqui, boa tarde, boa noite. Eu queria te perguntar com relação ao Léo Matos, você já falou um pouco sobre ele, né? O Léo Matos, ele é um dos poucos, se eu não me engano, só ele e o Riquelme, jogadores que restaram do elenco passado. Depois disso, o Vasco passou por uma grande reformulação e acredito que ele passou também por diversos momentos, né? Porque por hora não jogava, enfim, e agora vem sendo tão importante nesse time do Vasco. E também que você falasse sobre esse teu trabalho de recuperação de atletas, né? Porque hoje a gente viu o Sarrafeiro jogando depois de mais de um ano, tem o Miranda, e aí a gente vê o Léo Matos também, e a gente vê também o Edmar saindo aplaudido, que é raridade aqui em São Januário. Queria que você falasse sobre esses atletas. Bem, eu falei assim, desde que eu cheguei aqui, eu falei sobre a questão do jogador razoável, ele passa a ser bom quando ele tem confiança, quando ele acredita no potencial dele, quando ele acredita naquilo que o treinador fala, que ele acredita no potencial do elenco, que a gente está unido, isso é fundamental. Então, ele passa a ser bom, o bom passa a ser ótimo, o ótimo passa a ser um craque. Então, é isso que está acontecendo com os nossos jogadores. Os jogadores estão subindo de produção, não apenas o nosso lateral, mas o nosso zagueiro. Hoje a gente foi importante a gente não tomar gol, a gente vinha tomando gol em todos os jogos, então foi importante a gente não tomar gol, a defesa completamente sólida, não tivemos um gol ou uma situação de gol clara deles, porque a nossa equipe estava muito bem postada, tanto nas bolas em profundidade, na transição defensiva, contra-ataque deles, a gente estava muito bem posicionado. Então, é fundamental que os jogadores acreditem. Por exemplo, o Zé Vitor, ele não tinha ficado no banco comigo nenhuma vez, e eu falo sempre, aqui tenho várias testemunhas, o quanto é importante o jogador estar preparado, né? O Zé Santos, alguns jogadores que estavam lá, o Vitor, zagueiro, não estavam nem nos planos, eram a que chama de G4, né? Estavam separados, botei esses caras para treinar novamente, e se um deles me mostrar que tem capacidade, que tem condições, que está afim, né? Cada um deles, o Lucas, qualquer um deles ali, eles vão ter a oportunidade. Então, é muito importante o que aconteceu hoje, por exemplo, como eu falei, do Zé Vitor, ele não vinha no banco em nenhum jogo, ele entrou hoje no jogo, foi para o banco e ele teve a oportunidade dele. Eu poderia ter colocado o Quinteiro? Poderia ter colocado o Quinteiro. Procurei fazer uma substituição do jogador do lado, o quanto é importante também ter vários jogadores, várias opções, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, que é o caso do Zé Vitor. Jorginho, interessante você falar de confiança agora nessa resposta, porque minha pergunta era justamente baseada nisso, porque eu lembro que no jogo anterior aqui, quando o clima era um clima completamente diferente, você falou muito sobre confiança, sobre ter a confiança do torcedor e os jogadores confiarem neles também. De certa forma, você consegue enxergar o último jogo como talvez olhando agora que já passou um pouco, uma virada de chave no momento certo, no momento ideal, do jeito que foi. Hoje, essa vitória aqui, a gente viu você colocar, por exemplo, o Sarrafeiro, que não jogava há um ano. Você começa, parece que sentir que os jogadores estão com mais confiança e o próximo jogo é confronto direto contra o Sport. Sim. Você acha que tem isso, assim, uma virada de chave no momento certo da competição? Sim, não tenha dúvida que aquela vitória foi emblemática para a gente, da forma como foi. Muita gente já não acreditando mais numa virada como aquela, e aconteceu uma virada, e como se canta, o Vasco é o time da virada, e levava mais de um ano, 400 dias aproximadamente, mais de 400 dias sem ter essa virada. Eu que conheço muito bem essa virada, que eu lembrei no jogo passado, 4-3 em cima do Palmeiras, então aquilo ali foi emblemático para mim, a maior virada da minha história, da minha vida como jogador, e a virada no jogo passado deu realmente uma virada de chave mesmo, de que a gente tem potencial, de que a gente acredita muito, que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Então, os jogadores ganharam mais confiança e eles demonstraram isso. Eu vi meus jogadores entrarem de volta no segundo tempo completamente compenetrados, ao ponto da gente conseguir rapidamente fazer o 2-0. Boa noite, Jorginho. Queria que você explicasse a opção por esse ataque de garotos, a volta do Marlon ao time. É um ataque mais leve, sem o Raniel.
Queria que você explicasse a opção e sua avaliação sobre esse ataque e também, se possível, falasse um pouquinho especificamente sobre o Marlon, sobre a atuação dele, que ele voltou e voltou muito bem. Eu Né? acho que o futebol é um momento e é um merecimento, uma meritocracia daquele que está bem. Então, o Ignaldo ele não tinha jogado comigo ainda como atacante, achei que essa era a oportunidade, que eu queria realmente ter um ataque muito veloz, jogando em casa, com a torcida, então colocar a coisa para cima. A gente teve essa oportunidade, conversei com o Raniel é um cara importantíssimo para a gente, vai continuar sendo importante, mas achei que era momento, principalmente que o Figueiredo vem entrando muito bem, e a volta do Marlon, não queria tirar esses dois jogadores, e essa foi a decisão. Conversamos com a nossa comissão técnica, a gente conversa muito sobre isso, nenhuma decisão é feita por mim apenas, claro que a decisão final é minha, mas eu sento com o Joelto, que é meu auxiliar, Bebeto, Húngaro, Emílio, Celcinho, principalmente a parte técnica e tática, a gente decide realmente, conversamos juntos o tempo todo e tomamos a decisão de entrar dessa forma. A volta do Yuri também, a gente achou que era o momento, né, da volta do Yuri, né? O Yuri é um jogador, é um guerreiro, como ele viu ali, né, como a gente viu no jogo, jogador importantíssimo, é um jogador que destrói muito bem, mas eu falei para ele, eu quero que você construa também, porque é um jogador que tem potencial para isso, trabalhou comigo no Bahia, né, eu sei o potencial dele, então é muito importante a gente acreditar e dar força para eles, dar moral para que eles realmente desempenhem o trabalho que foi feito. Então, a gente fica muito feliz por isso, mas é sempre bom e importante a gente ter jogadores maduros, jogadores que conseguem um equilíbrio emocional dentro de campo, como são esses jogadores mais velhos. Jorginho, boa noite, parabéns pela vitória. Você escalou o Figueiredo, por exemplo, nos minutos finais ali do Operário, na lateral direita. O Marlon Gomes se destacou na base, né? Ora como volante, ora como um meia, atuando pela faixa central. A gente vê que ele costuma jogar também pelo lado direito. Você colocou ele hoje, quando tirou o Yuri, né? Colocou ele mais por dentro. Queria que você falasse um pouco sobre essa polivalência. São jogadores tão jovens e com uma maturidade tão grande em relação tática. E mais especificamente sobre o Marlon Gomes. Como é que você enxerga ele da melhor forma? Atuando ali, por exemplo, na posição do Nenê, um meia mais avançado, jogando de volante do lado do Andrei, atuando mais pela ponta. É um jogador que realmente desempenha algumas funções. Ele só não faria um atacante de área, mas pelo lado direito, por dentro, como um meia atacante, jogando à frente, inclusive de dois volantes, ou pelo lado esquerdo, ele faz isso muito bem. É um jogador que tem, mesmo não sendo muito forte, mas é um jogador que tem esse confronto, ele é muito forte no confronto, ele não desiste em nenhum momento, seja por cima, seja por baixo. Então, tem uma capacidade técnica enorme, tanto ele quanto o Andrei, Peck. Então, é muito bom ver todos esses jogadores, Figueiredo, vários jogadores jovens, com um potencial tão grande. E isso é mérito do trabalho feito na base. Né? Se a gente ainda não tinha um CT digno para esses jogadores, a possibilidade é muito grande para o próximo ano, com a 777, com a empresa. A gente sabe que a SAF vai nos dar essa condição muito maior. Se já era bom o trabalho, com certeza vai ser melhor. Mas não esquecendo sempre de que eles ainda vão crescer, vão ter ainda um período de maturação, que vão melhorar ainda mais. Né? Se eles estão hoje numa situação como essa, com 18 anos, Ignaldo, daqui a 2, 3 anos, esses jogadores serão muito importantes para o Vasco da Gama e com certeza para o próximo ano, se Deus quiser, na primeira divisão. Jorginho, boa noite. Nos últimos jogos, em momentos até conturbados, você garantia que o Vasco ia subir, falava isso com muita força. Agora, no momento mais tranquilo, depois de uma virada contra o Operário, uma vitória que é mais fácil falar que o Vasco vai subir? Não, ainda não estamos garantidos ainda. A gente precisa ainda, por exemplo, né, se o Sport ganhar, continua ainda com 3 pontos e a gente vai jogar contra eles lá. Então, ainda não tem nada garantido. O que eu digo apenas é que cada jogo que passa, a gente consegue um objetivo, ganhar o jogo, a gente já está se aproximando, com certeza, do acesso. E esse jogo agora é final de campeonato, final de mundial. É importantíssimo para a gente, né? Que a gente consiga lá 1 ponto ou os 3 pontos, vai ser realmente determinante para o nosso acesso. Jorginho, parabéns pela vitória. Voltando aqui à questão do tema euforia, e agora o Vasco passou por um momento muito delicado aí nessa temporada na Série B, e precisa agora de apenas duas vitórias, justamente 2 jogos que o Vasco tem, né, aqui em São Januário,
para conseguir esse acesso à elite do futebol brasileiro. Como trabalhar o psicológico desses jogadores que agora, querendo ou não, está no momento bom, e você trabalhou muito bem no momento ruim. Mas eu queria saber agora, com essa fase boa na reta final, mas como trabalhar a mente desses jogadores para ter tranquilidade para conseguir esse acesso? Bem, é passo a passo, a gente não vai pensar nos jogos em casa. O mais importante para nós agora é o jogo do esporte. Amanhã, né, torcer para que as coisas caminhem bem, mas o mais importante é nós fazermos a nossa parte. Né, e principalmente, como aconteceu essa virada que já foi falada, uma vitória importantíssima em cima do Operário. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Sport lá em Recife, e o que a gente vai procurar fazer realmente é o melhor nesse jogo, muito concentrado, muito organizado, né, jogando como nós jogamos aqui. Se acontecer esse tipo de jogo, com certeza nós temos grandes possibilidades. Então, aí sim, depois a gente vai pensar no jogo seguinte. Tudo bem? Espera aí, rápido, já está terminando. Luca e Bela. E já está vindo já a Mila aí, que é a irmãzinha deles. Aí. Bela, o que você achou do jogo do Vasco? Você quer falar? Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Pra ouvir sua voz, não? Aqui, fala aqui, ó. Você fala aquilo. Você gostou do jogo? Fala, vibrei. Vasco. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado aí pela oportunidade com os netinhos.